O acampamento está vazio há décadas, mas as fogueiras ainda queimam sozinha. A primeira vez que notei foi com o café. Nunca gostei de café. Durante 32 anos, a única coisa quente que entrava pela minha garganta antes das 9 da manhã era chá preto com 2 colheres de açúcar. Mas naquela terça-feira, acordei com a mão estendida em direção ao armário superior da cozinha, onde eu sabia com uma certeza que não era minha, que ficava a garrafa térmica. A garrafa nem era minha, era do Felipe. Felipe bebia café desde os 14 anos. Tomava amargo, sem açúcar, na caneca branca lascada na borda. Eu lembro de provocá-lo por isso. Você vai acabar furando o estômago, eu dizia. Ele ria e respondia que estômago de arquiteto já vinha perfurado de fábrica. Quando percebi, já estava despejando o líquido preto na caneca. Amargo, sem açúcar, na caneca lascada. Devolvi a garrafa ao armário com tanta pressa que quase a deixei cair. Felipe desapareceu há 4 meses. Não foi um desaparecimento dramático, desses que mobilizam buscas e viram matéria de jornal. Ele simplesmente deixou de estar. A última mensagem no WhatsApp dizia apenas: "Chego em casa umas 8. O celular dele deu caixa posta no dia seguinte. A empresa informou que ele não aparecia no escritório há 3 dias. A polícia abriu um boletim de ocorrência, depois outro, depois engavetaram. A mãe dele ainda ligava nas primeiras semanas. Eu atendia, dizia que não sabia de nada, que estava tão perdido quanto ela. Depois ela parou de ligar. Talvez tenha entendido que eu não era mais útil. Talvez tenha entendido que eu também estava começando a desaparecer. Porque foi isso que aconteceu. Não de uma vez, não como um corte, mas como mancha que se expande devagar no tecido. Primeiro o café, depois o horário do banho. Felipe tomava banho sempre às 6h20 da noite, nem antes nem depois. Eu brincava que ele tinha transtorno obsessivo com rotina. Higiene não é transtorno, é civilização, ele retrucava. Pois bem, na segunda semana depois do sumiço, me peguei entrando no chuveiro exatamente quando o relógio da sala batia 6h20. A água caiu quente nas minhas costas e eu fiquei parado, imóvel, tentando lembrar por que caralhos eu estava ali naquela hora. Não lembrei. Comecei a fazer anotações no celular, meio por vergonha, meio por medo. 20 de 9, comi miojo no jantar. Felipe comia miojo toda quinta. 23 de 9, ajustei o termostato para 19 graus. Ele odiava calor. 27 de 9, passei no mercadinho da rua de baixo. Comprei a mesma marca de sabonete que ele usava. Não gostei, mas terminei o sabonete mesmo assim. Em outubro, comecei a sonhar com o trajeto. Era sempre o mesmo. Eu saía do apartamento, descia os 3 lances de escada porque o elevador estava quebrado, virava à esquerda na calçada rachada pela abacateira da vizinha. Caminhava até a padaria, mas não entrava. Dobrava na Rua das Camélias, passava pelo poste com a luz apagada, parava em frente ao terreno baldio no número 147. O sonho terminava ali. Eu acordava com o coração aos saltos, suado, com o nome de Felipe na ponta da língua. Na terceira vez que tive esse sonho, resolvi fazer o trajeto de verdade. Acordei às 3 da manhã, vesti qualquer roupa e fui. Desci os 3 lances de escada, o elevador estava quebrado há semanas. Virei à esquerda na calçada rachada pela abacateira. O abacateiro ainda estava lá. Cheguei à padaria, não entrei. Dobrei na Rua das Camélias, passei pelo poste apagado. Parei em frente ao número 147. O terreno baldio estava do mesmo jeito que no sonho. Mato alto, uma placa de venda torta, uma mangueira solitária no canto esquerdo. Nunca estive ali na vida. Não fazia ideia por que meu pé tinha me levado até aquela esquina. Foi quando senti. Não foi uma visão, nem um som. Foi algo na temperatura do ar, uma mudança sutil,
como quando você abre a geladeira e sente o frio escapando. Só que ao contrário, era como se o frio estivesse entrando. E então ouvi meu próprio nome, dito na voz do Felipe, não como um chamado, não como um grito, como quem confirma uma suspeita, como quem diz: "Ah, você chegou." Passei a semana seguinte trancado em casa. Desliguei o telefone, parei de fazer café, voltei a tomar chá preto com 2 colheres de açúcar. Tomei banho às 6 da tarde, às 8, às 11, em horários aleatórios, só para quebrar o ciclo. Mas o ciclo não era sobre horários, o ciclo era sobre ocupar espaços. Comecei a perceber que não era só eu imitando o Felipe, era o Felipe existindo dentro dos meus gestos. Quando eu coçava a sobrancelha com o indicador, era o jeito dele. Quando apoiava o queixo na mão esquerda enquanto lia, era a postura dele. Quando bocejava e estalava o maxilar, era o som que ele fazia. Todas essas pequenas heranças involuntárias, acumuladas em 4 anos de convivência, tinham virado uma segunda pele que eu não conseguia remover. A pior foi o silêncio. Felipe não era de falar muito. Ficava horas em quietude contemplativa, mexendo no cachimbo que ele nem usava mais, apenas girando entre os dedos. Eu, ao contrário, sempre fui inquieto, tagarela, preenchia qualquer pausa com ruído. Agora não. Agora eu passava tardes inteiras em silêncio, sentado na poltrona, girando um cachimbo vazio entre os dedos. Não lembrava onde comprei aquele cachimbo. Ontem à noite fui até o quarto que era dele. Transformei em escritório depois que ele sumiu, mas o espaço ainda guardava a assinatura do antigo morador. A estante baixa, o ajapur com a lâmpada mais fraca do mercado, o cheiro de madeira e papel. Sentei na cadeira que foi dele. Não pensei, apenas sentei. E quando me percebi, estava com as mãos apoiadas na mesa, os ombros levemente curvados, o olhar fixo na parede vazia. Exatamente como ele sentava, exatamente onde ele sentava. Foi aí que me levantei, abri a gaveta do meio e encontrei o caderno. Não era um diário, eram anotações soltas, rabiscos, listas de compras, números de telefone. No fundo da gaveta, um papel dobrado. Abri. 18/7. 3 semanas que o Lucas não volta para casa no horário. Ontem ele chegou 2 horas da manhã. Disse que foi caminhar. Perguntei para onde. Ele disse que não lembra. Notei que ele está usando o meu sabonete. Será que percebeu? Não quero assustá-lo, mas acho que ele já está no mesmo lugar onde eu estava. Será que foi assim com o João? Será que é assim que acontece? O papel tremia na minha mão. João era o irmão mais velho do Felipe. Desapareceu há 8 anos. Nunca encontraram o corpo. Agora são 13h47 da manhã. Escrevo isto no meu próprio caderno, sentado na minha própria cadeira, no meu próprio apartamento. Mas o café na caneca está esfriando. A caneca é branca e lascada na borda. Há um cachimbo na minha mão esquerda. Eu não sei mais onde termina o luto e começa a ocupação. Não sei se estou lembrando o Felipe ou me tornando ele. Não sei se o que senti no terreno baldio foi um encontro ou uma transferência de turno. Mas sei que em algum lugar desta cidade, talvez neste exato momento, existe um homem jovem sentado numa cadeira, girando um cachimbo vazio entre os dedos, sentindo um frio que não vem da janela. Ele ainda não sabe que está começando a imitar alguém. Amanhã ele vai acordar e fazer café, amargo, sem açúcar. Vai tomar banho às 6h20. Vai passar no mercadinho da rua de baixo comprar sabonete da mesma marca. Vai sentir um aperto no peito ao passar em frente a um terreno baldio no número 147 da Rua das Camélias. E não vai saber dizer porquê. É assim que acontece. Não se herda apenas a dor. Herda-se o lugar vazio que a pessoa deixou. E lugares vazios, uma hora, precisam ser preenchidos. Se você está gostando dessa atmosfera sombria ao som da chuva,
Deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber em que parte do mundo essa história está chegando. Ela pediu para eu esperar o ônibus com ela. Era uma terça-feira, novembro. Aquele calor úmido que gruda a camisa na pele e torna o ar quase sólido. Eu estava com pressa, algum compromisso besta, desses que a gente nem lembra depois, mas que na hora parecia urgente. Tinha acabado o expediente e eu queria tomar banho, deitar no sofá, esquecer que o mundo existia. Mas a Marina pediu. Só até o ônibus chegar, ela disse. 5 minutos. Marina trabalhava no mesmo andar que eu, 3 salas adiante. Não éramos amigos próximos, mas dividíamos o café da manhã na copa, comentávamos sobre o chefe, reclamávamos da máquina de cartão. Conversa de escritório, superfície. Eu sabia que ela gostava de gatos, que morava sozinha, que estava lendo um livro sobre a história do chá. Nada além disso. Naquela tarde, porém, algo nela parecia diferente. Não no jeito de falar ou na roupa. Vestia a mesma calça preta de sempre, o cabelo preso de qualquer jeito. Era o tom, uma leveza forçada, como quem tenta convencer a si mesmo de que está tudo bem. Fiquei. O ponto de ônibus ficava em frente a uma loja de ferragens fechada. A marquise oferecia sombra, mas não abrigava do vento sujo que levantava poeira e sacolas plásticas. Ficamos lado a lado, eu olhando o celular, ela olhando a rua. Você já reparou? Ela disse sem tirar os olhos do asfalto. Como a gente nunca lembra da última vez que viu alguém? Levantei a cabeça. Como assim? Tipo, a gente se despede, diz até amanhã e pronto. Nunca pensa que talvez não tenha amanhã. Nunca guarda um momento. Só segue. Não soube o que responder. Fiz um ruído neutro, desses que servem para qualquer coisa. Ela não pareceu esperar mais. O vento levantou uma ponta do cabelo dela. Ela segurou o fio com 2 dedos, prendeu atrás da orelha. O gesto era delicado, quase coreografado. Lembro disso porque foi um dos poucos momentos em que olhei diretamente para ela. Teve alguém, uma pessoa. Faz tempo. Eu fui a última a ver. Esperei que continuasse. Não lembro direito o que a gente conversou. Era coisa boba, piada interna. Ela riu, eu ri. Depois cada uma foi para o seu lado. Apoiou a bolsa no chão, mudou o peso do corpo. Nunca mais vi. O ônibus apareceu na esquina. Ela pegou a bolsa, mexeu na catraca, entrou. Nem olhou para trás. Só ouvi sua voz saindo pela janela aberta. Obrigada pela companhia, Lucas. Até amanhã. Não houve amanhã. No dia seguinte, o lugar dela na copa estava vazio. A caneca de porcelana azul não foi lavada. No terceiro dia, o RH informou que a Marina havia pedido desligamento. Motivo pessoal. Não deram detalhes. Tentei ligar. O número dela dava caixa postal. Mandei mensagem no WhatsApp. Vi o duplo check azul, mas resposta nunca veio. Procurei nas redes. Tudo desativado. Perfis apagados ou privados. Como se ela não apenas saído do escritório, mas saído do mundo. Perguntei a Marlene, da sala ao lado. Ela disse que a Marina nunca deu tchau. Simplesmente não apareceu mais. Deixou os pertences na mesa. O mouse sem fio, a agenda de capa dura, um vasinho de suculenta. Depois de 2 semanas, a empresa doou tudo. A suculenta foi para Marlene. Durou 3 dias. Comecei a pensar no que ela disse no ponto de ônibus. A gente nunca lembra da última vez que viu alguém. Eu estava tentando desesperadamente lembrar da minha última vez com ela, mas o que vinha à tona não era uma imagem nítida. Era uma sequência de fragmentos soltos. A mão dela prendendo o cabelo atrás da orelha, a bolsa de couro batendo na canela ao embarcar, o som dos pneus no asfalto molhado. Nenhum desses fragmentos parecia importante. Eram apenas bordas, sobras, ruído de fundo. O centro da conversa, aquilo que ela realmente tentava me dizer, eu não conseguia acessar. Ou talvez não quisesse. 3 semanas depois do sumiço dela, o sono começou a falhar. Eu deitava na cama, apagava a luz,
fechava os olhos, então vinha a imagem do ponto de ônibus, a loja de ferragens, a marquise, o vento. Eu via tudo com clareza cirúrgica, como se estivesse projetando um filme na parte de trás das pálpebras. No filme, a Marina nunca entrava no ônibus. Ela ficava ali, parada, enquanto o veículo passava e seguia. A rua esvaziava, as luzes da avenida acendiam uma a uma e ela continuava no ponto, imóvel, olhando para mim. A primeira vez que tive esse sonho, acordei com o travesseiro úmido de suor. A segunda, levantei até a janela para conferir se não havia ninguém embaixo do poste. A terceira, sentei na cama e aceitei que não dormiria mais aquela noite. Foi na quarta noite que a conversa mudou. No sonho, estávamos novamente no ponto de ônibus. Dessa vez, porém, não havia vento, nem calor. O ar estava parado, denso, como dentro de um elevador com as portas fechadas. Ela olhou para mim. Lucas, você lembra o que eu falei? Lembro. Da pessoa que você foi a última a ver. Ela balançou a cabeça sem com o marteco. Não. A pessoa que foi a última a me ver. Acordei com o coração aos saltos. O quarto estava escuro, o relógio marcava 3h17. Foi quando percebi que desde aquela terça-feira de novembro, eu não conseguia reconstruir a despedida dela. Eu lembrava do ônibus chegando, lembrava dela entrando, lembrava da janela aberta e do até amanhã. Mas não lembrava do ônibus partindo. Não lembrava dele sair do ponto, ganhar a avenida, desaparecer na curva. Na minha memória, o ônibus simplesmente ficava, parado, na faixa da direita, motor ligado, enquanto o tempo lá fora continuava andando sem ele. Comecei a remontar a cena peça por peça. Tentei trazer detalhes novos, cores, movimentos. Quem mais estava no ponto? Tinha outras pessoas? Qual era a placa do ônibus? Quanto mais eu tentava, mais escorregadia a lembrança se tornava. Até que uma verdade incômoda se formou, não como revelação, mas como afundamento. Eu não era apenas o último a ter visto a Marina. Eu era o único. Ontem à noite, movido por um impulso que não sei nomear, voltei ao ponto de ônibus. A loja de ferragens continua fechada. A marquise continua lá. O vento continua sujo, levantando poeira e sacolas plásticas. Fiquei parado no mesmo lugar onde fiquei naquela terça-feira, olhando para o asfalto. Não havia ônibus, não havia Marina, mas havia algo. Não vi com os olhos. Senti na temperatura do ar, naquele resfriamento sutil que já conhecia de outras esquinas, outras esperas, como se o espaço guardasse a impressão digital de quem passou por ali e não conseguiu ir embora. Fechei os olhos e então ouvi a voz dela, nítida, como se estivesse ao meu lado. Só até o ônibus chegar. 5 minutos. Abri os olhos. Ninguém. O ponto estava vazio, a rua estava vazia, o relógio da igreja batia 3 da manhã e eu estava sozinho num lugar onde, para ela, o tempo nunca avançou além daquele instante. Voltei para casa caminhando lentamente. No caminho, tentei lembrar do rosto dela. Consegui, mas não era o rosto que eu via no escritório, na copa, nas conversas rápidas sobre o chefe e a máquina de cartão. Era o rosto do ponto de ônibus, levemente inclinado, o cabelo escapando da orelha, a boca prestes a dizer alguma coisa que ela acabou não dizendo. Ou que disse e eu não escutei. Porque a verdade é que eu estava com pressa naquela terça-feira. Eu queria tomar banho, deitar no sofá, esquecer que o mundo existia. Fiquei por educação, por pena talvez, e não prestei atenção no que realmente importava. Agora, a Marina não responde mensagens. Seus perfis estão apagados. Seu nome não é mencionado no corredor. A suculenta que a Marlene levou durou 3 dias, como se também tivesse desistido. Mas eu ainda estou aqui. E todas as noites, quando fecho os olhos, volto para aquele ponto de ônibus. O vento levanta a poeira, o ônibus está parado na faixa da direita, ela está ao meu lado, prestes a dizer alguma coisa que ela acabou não dizendo. Ou que disse e eu não escutei.
Eu sei agora que não é um sonho. É um encontro que nunca terminou. Um instante que insiste em se repetir porque alguém precisa testemunhar o que aconteceu depois que o ônibus partiu. E esse alguém, por mais que tente acordar, continua voltando. Amanhã à noite, quando deitar, sei que estarei lá outra vez. Ela vai perguntar se eu lembro do que disse. Vou responder que sim. Ela vai balançar a cabeça devagar. E eu vou esperar que, dessa vez, ela finalmente me conte o que aconteceu depois que o ônibus partiu. Ou antes, ou durante. Enquanto isso, o vento continua soprando no ponto vazio. A loja de ferragens continua fechada. E em algum lugar entre o sono e a vigília, uma mulher de cabelo preso espera que alguém, ao menos uma vez, guarde um momento antes de dizer até amanhã. Se essas histórias estão te envolvendo, se inscreva no canal para não perder os próximos relatos de terror ao som da chuva. Aqui sempre tem novas histórias para você relaxar. Nunca acreditei em nada disso. Não estou falando de fantasmas ou assombrações. Essas são apenas a versão romântica do medo. O açúcar que as pessoas colocam no veneno para conseguir engolir. Eu estou falando da crença em si, no ato de acreditar sem provas, na entrega voluntária da dúvida. Meu nome é Sérgio e eu sou aquilo que chamam de chato. Engenheiro de áudio há 19 anos. Trabalho com captação, mixagem, masterização. Meu ouvido é meu instrumento de trabalho em meu tribunal. Se não posso medir, não existe. Se não posso gravar, não aconteceu. Essa era a minha filosofia. Essa era a minha fortaleza. O acampamento foi ideia da Renata. Ela conhecia o lugar desde criança. Uma antiga colônia de férias desativada nos anos 90, engolida pelo mato no interior do estado. Nenhuma placa indicava a entrada. Nenhuma estrada de terra batida conduzia até lá. Só ela sabia o caminho, herdado de um tio que trabalhou como monitor nos últimos verões antes do fechamento. Dizem que é assombrado, ela avisou, com aquele sorriso de quem provoca. Ótimo, respondi. Vou levar o gravador. Foram 4 horas de viagem até o fim do asfalto, mais 40 minutos de estrada de terra batida, mais 20 abrindo caminho a pé entre samambaias e galhos caídos. Quando finalmente chegamos, a tarde já se desfazia num laranja sujo por trás das copas das árvores. O lugar era menor do que eu imaginava. 5 cabanas de madeira em semicírculo, um refeitório com telhado de amianto parcialmente desabado, uma quadra poliesportiva onde o mato crescia mais alto que a cintura. No centro, uma torre de vigilância de 8 metros enferrujada, a escada caracol exposta ao tempo. Perfeito, disse a Renata, respirando fundo. Continua igual. Eu já estava com o gravador portátil na mão. Testei os níveis. Ruído ambiente, 32 decibéis. Pássaros ao longe, o rangido de uma porta batendo em algum lugar. Nada fora do comum, nada que não pudesse ser explicado. Comecei a gravar às 18h23. A primeira noite foi silenciosa. Montamos barraca dentro do refeitório, onde o telhado ainda oferecia alguma proteção. Renata dormiu cedo, exausta. Eu fiquei acordado até tarde, gravando em blocos de 15 minutos, catalogando cada som como se estivesse em laboratório. Vento nas frestas, madeira dilatando com o frio, o estalo ocasional de alguma estrutura cedendo milímetros. Nada mais. No segundo dia, Renata sugeriu que eu deixasse o gravador ligado durante a noite inteira, posicionado em algum lugar estratégico. Concordei, não porque esperasse capturar algo, mas porque me agradava a ideia de transformar a superstição dela em dados concretos. Escolhi a cabana do fundo. Ela estava mais preservada que as outras. A porta ainda fechava. As janelas ainda tinham vidro. Dentro, um beliche desmontado. Um armário sem portas. Uma pilha de folhas secas num canto. Pendurei o gravador num prego enferrujado. Ajustei a sensibilidade para captar até o mais sutil dos ruídos. Vou deixar rodando a noite toda, avisei. Amanhã a gente escuta junto.
Renata não respondeu. Estava olhando fixamente para o canto do armário, onde alguém havia rabiscado a madeira com carvão. Ela não apontou, não falou nada. Apenas virou as costas e saiu. Fui até o armário. Os rabiscos formavam uma palavra, repetida tantas vezes que as bordas se confundiam. Fica. Não era uma sugestão, era uma ordem. Ouvi o áudio na manhã seguinte. As primeiras 7 horas eram exatamente o que eu esperava. Silêncio, vento, madeira rangendo. Usei fones de ouvido profissionais, dos que isolam qualquer ruído externo. Avancei em velocidade dobrada, monitorando os picos no espectrograma. Às 3 horas e 14 minutos, algo mudou. Não foi um som abrupto, foi uma transição, quase suave demais para ser percebida. O ruído de fundo, aquele chiado constante do ar parado dentro da cabana, simplesmente cessou. Por 23 segundos, o espectrograma ficou plano. Zero. Nada. Silêncio absoluto. No ambiente não controlado, isso é impossível. Sempre há movimento de ar, sempre há vibração, sempre há alguma coisa. Naquele trecho, não havia nada. E então, o som voltou. Mas não era mais o mesmo. Aumentei o volume ao máximo. Escutei 3 vezes, 4, 5. Cada repetição me afundava num desconforto que não sabia nomear. O que veio depois do silêncio não era vento, nem madeira, nem o rangido familiar das estruturas cedendo. Era uma respiração, lenta, profunda, posicionada exatamente onde eu estaria se estivesse em pé no centro da cabana. A respiração durou 4 minutos e 17 segundos. Então parou. Nos minutos seguintes, o gravador captou passos, não arrastados, não furtivos, passos firmes de alguém que conhecia bem aquele chão. Alguém que circulava pela cabana, abria o armário, sentava no beliche. Alguém que, em determinado momento, parou bem em frente ao gravador e sussurrou: "Você vai voltar aqui hoje." Mostrei o áudio para Renata. Ela ouviu com os fones, o rosto imóvel. Quando terminou, tirou os fones devagar, dobrou o cabo com cuidado, devolveu o equipamento. "Vamos embora", disse ela. "Por quê?" "Porque isso não é lugar para ficar provando coisas." "É exatamente por isso que eu vim. Agora tenho prova." Ela me olhou como quem olha para alguém que não entendeu a pergunta. "Prova de que, Sérgio?" Não soube responder. Fiquei. Renata foi embora no final da tarde. Ofereci carona, mas ela recusou. Disse que preferia andar, que precisava sentir a terra sob os pés, se reconectar com alguma coisa que havia perdido ali dentro. Não perguntei o quê. Sozinho, voltei à cabana do fundo. Dessa vez levei 3 gravadores. Posicionei um no armário, um no beliche, um pendurado no mesmo prego enferrujado. Programei todos para iniciar a captação às 23 horas. Depois, fui para o refeitório. Sentei no cimento rachado e esperei. O tempo passou devagar. A lua não apareceu. O mato ao redor das janelas era apenas uma mancha mais escura contra a noite. Fiquei imóvel, sem celular, sem livro, sem nada, além do meu próprio pensamento. Comecei a pensar no que a Renata disse. Prova de quê? Ela estava certa. Eu não queria provar nada. Eu queria provar a inexistência. Queria ouvir o áudio na manhã seguinte e constatar que a respiração tinha explicação. Um cano, um animal, um truque acústico da madeira úmida. Queria, no fundo, continuar sendo quem eu era. Às 13h14 da manhã, algo bateu na porta do refeitório. Não levantei. Fiquei imóvel, contando os segundos. A porta não se abriu. O som não se repetiu. Mas eu soube, com uma certeza que não vinha da razão, que não estava mais sozinho. Fiquei sentado até o amanhecer. Quando o primeiro fio de luz entrou pelas frestas, levantei, pernas dormens, e fui recolher os gravadores. Todos os 3 haviam registrado o mesmo fenômeno: o silêncio absoluto, a respiração, os passos, e no final de cada arquivo, a mesma frase: "Você não vai embora." Isso foi há 6 meses. Apaguei os áudios naquela mesma semana.
formatei o cartão de memória, depois formatei o computador inteiro, depois joguei o gravador no lixo. Não contei para ninguém. Voltei ao trabalho, às medições, às certezas. Ninguém notou diferença. Mas às vezes, de madrugada, quando o silêncio do apartamento se aprofunda além do que deveria, eu conecto os fones de ouvido. Não digo que escuto, digo que revisito. O arquivo não existe mais, mas eu decorei cada segundo. A respiração, os passos, a voz que me chamou pelo nome. Não no áudio original, mas naquela noite, na porta do refeitório. Sérgio. E eu, engenheiro de áudio, homem de provas e medidas, dono de uma fortaleza chamada ceticismo, não levantei para abrir a porta. Não por medo, porque na hora eu soube que se abrisse, não encontraria ninguém. Mas se não abrisse, nunca mais teria certeza de nada. Agora sei que não precisava ter aberto. A dúvida já estava dentro de mim, crescendo devagar, ocupando espaços que antes pertenciam apenas à razão. Na próxima vez que eu for dormir, vou deixar o gravador ligado. Não para provar nada, apenas para escutar. E esperar que dessa vez seja apenas silêncio. O lugar não tinha nome. Pelo menos não que alguém usasse em voz alta. No arquivo da prefeitura constava como Centro de Recreação Infantil Santo Antônio. Nos mapas antigos, apenas um retângulo cinza numa região que ninguém visitava. Mas quem morava nos arredores chamava de outra coisa. Nunca falavam esse nome perto de mim. Apenas desviavam o olhar quando eu perguntava. Foi meu irmão quem me contou sobre o acampamento. Não porque quisesse, porque naquela época ele ainda acreditava que compartilhar o medo era uma forma de dividir o peso. É diferente de outros lugares, ele disse. Você não vê nada, você só sente. Eu tinha 22 anos quando ouvi isso. Achava que entendia. A primeira vez que pisei lá foi numa tarde de outubro. A luz ainda era generosa, o céu limpo, o mato apenas incômodo. Meu irmão estava ao meu lado, mas não avançava. Ficou na borda da clareira, os braços cruzados, o corpo inteiro inclinado para trás. Vai você, eu espero aqui. Caminhei sozinho até o antigo refeitório. A estrutura era de alvenaria pobre, reboco estourado, infiltrações desenhando mapas imaginários nas paredes. As janelas estavam sem vidro, as portas sem maçaneta. Por dentro, cheiro de terra e madeira apodrecida. Nada que me impressionasse. Abandono tem uma assinatura previsível. Poeira, silêncio, o lento trabalho do tempo. Fiquei lá dentro 5 minutos. Voltei. Não senti nada, avisei. Meu irmão não respondeu. Apenas acenou com a cabeça, como quem ouve uma piada sem graça. Voltei sozinho 1 semana depois. Dessa vez, o céu estava coberto. Não chovia, mas o ar tinha aquela umidade que antecede a tempestade, grudando a camisa na pele. Caminhei até a mesma clareira, passei pelo refeitório, avancei em direção às cabanas. Foi aí que o som começou. Não foi um estrondo, não foi um grito, foi um chiado, tão baixo que a princípio confundi com o zumbido nos meus próprios ouvidos. Parei, fechei os olhos, concentrei. O chiado vinha de algum lugar à minha esquerda. Não era contínuo, crescia e diminuía em ondas lentas, como respiração, como se o próprio ar estivesse com dificuldade para entrar e sair daquele espaço. Abri os olhos, nada. Apenas as cabanas silenciosas, o mato imóvel, o céu cada vez mais baixo. Avancei alguns passos, o chiado ficou mais claro. E então percebi, não era chiado, era o som de algo sendo arrastado contra a madeira, algo muito leve, algodão, seda, pele. Recuei. Na volta pela estrada de terra, o chiado me acompanhou até a metade do caminho. Depois parou, como se tivesse alcançado o limite do seu território. Na segunda visita, contei ao meu irmão. Ele não pareceu surpreso. Todo mundo ouve uma coisa diferente, disse. Não sei se o lugar se adapta ou se a gente só presta atenção no que já está com medo de encontrar. Perguntei o que ele tinha ouvido. Ele demorou a responder. Quando respondeu, sua voz era baixa, quase infantil. Palmas.
Palmas? Palmas lentas, como quem bate palma para marcar ritmo. Mas não tinha ritmo nenhum, era só palmas, uma atrás da outra, sem pressa. Ele não quis falar mais. A terceira vez que fui, estava sozinho e já era noite. Não planejei. O dia tinha sido longo, o trânsito insuportável, e quando vi, estava virando a curva que levava à estrada de terra. O carro avançava como se guiado por outra vontade. Desliguei o farol nos últimos 200 metros. O acampamento me recebeu com silêncio. Mas não era o silêncio do abandono, era o silêncio de quem sabe que você chegou e resolve esperar. Fiquei dentro do carro por muito tempo, vidros fechados, mãos no volante. O chiado que ouvira na primeira vez não reapareceu. Em vez disso, veio outra coisa. Pressão. Começou nos tímpanos. Aquela sensação incômoda de altitude, como se o carro estivesse subindo sem se mover. Engoli seco. Nada. Abri a boca, forcei a mandíbula, o incômodo persistiu. Respirei fundo. A pressão mudou de lugar. Agora era no peito. Não uma dor, não um aperto. Algo mais sutil. Como se o ar estivesse mais denso ali dentro. Como se alguém estivesse sentado no banco de trás, respirando devagar, ocupando o espaço que antes era só meu. Não virei a cabeça. Fiquei imóvel, olhando fixamente para a silhueta do refeitório contra o céu sem estrelas. Contei até 30, até 60, até que a pressão diminuiu, não de repente, mas como maré que recua. Só então liguei o carro e fui embora. Na quarta visita, ocupei a cabana do meio. Não sei por que escolhi aquela. Talvez porque fosse a única com a porta ainda funcional. Talvez porque quando passei por ela na primeira vez, notei que o batente estava marcado por muitos dedos. Impressões escuras, quase negras, acumuladas ao longo de anos. Sentei no chão de madeira. Fechei os olhos. Dessa vez não foi pressão, não foi chiado. Foram vozes. Não palavras, não frases. Eram apenas cadências, entonações, o relevo sonoro de conversas cujo conteúdo eu não conseguia acessar. Crianças, talvez, ou adultos imitando crianças, ou algo que aprendera a soar como criança porque percebeu que assim era menos ameaçador. Fiquei imóvel, escutando. As vozes circulavam pela cabana, entravam pelas frestas, subiam pelas paredes, desciam do teto. Nunca se aproximavam demais, mantinham distância, como bichos selvagens avaliando um visitante. E então, uma delas falou meu nome. Não como pergunta, não como chamado, como constatação. Ele voltou. Outra respondeu. Sempre volta. Não dormi aquela noite. Fiquei sentado no chão da cabana até a luz voltar, as vozes diminuindo gradualmente, como rádio cuja bateria se esgota. Quando o sol finalmente apareceu, levantei. Minhas pernas doíam. Minha garganta estava seca. Caminhei até o centro da clareira e fiquei ali olhando para as cabanas em semicírculo. Elas estavam exatamente iguais a quando cheguei. Madeira escurecida, telhas quebradas, mato invadindo os vãos. Nada mudara, mas eu sentia que algo mudou em mim. Não era medo. Medo é agudo, pontiagudo, fácil de identificar. Isso era outra coisa. Era uma familiaridade incômoda. Como reconhecer a voz de alguém que você não via há décadas e não fazia questão de rever. Sempre volta. Saí do acampamento antes do meio-dia. Durante a viagem de volta, tentei racionalizar. Infrassom, ressonância acústica, alucinação auditiva induzida por privação de sono. Minha mente produziu explicações em série, cada uma mais entendiosa que a anterior. Nenhuma convenceu. Voltei 5 vezes desde então. Nunca vi nada. Nem sombras, nem vultos, nem aquelas figuras translúcidas que as pessoas descrevem em histórias de assombração. O acampamento não entrega o que os olhos podem capturar. Ele opera em outras frequências. Na quinta visita, senti calor. Não o calor abafado da Marta, mas um calor seco, concentrado, localizado, como uma lâmpada acesa rente à nuca. Durei 20 minutos dentro da cabana antes de precisar sair. Na sexta visita, ouvi choro. Não era desesperado, era um choro cansado, de quem já chorou tanto que o corpo segue o movimento por pura memória muscular. Permaneceu por horas depois que eu fui embora, ecoando dentro do meu crânio durante todo o trajeto de volta. Na sétima visita, algo tocou meu ombro. Toque leve, quase delicado.
como quem pede atenção, não como quem ameaça. Eu estava de costas para a porta da cabana, examinando uma inscrição na parede, quando senti a pressão suave de 4 dedos sobre minha clavícula. Não me virei. Fiquei parado, respirando devagar, enquanto a pressão cessou. Quando finalmente olhei para trás, não havia ninguém. Hoje é minha 8ª visita. Não trouxe câmera, não trouxe gravador, não trouxe nenhum dos instrumentos que antes usava para tentar provar que nada disso era real. Trouxe apenas uma bagagem de água, uma lanterna que não acendi e o casaco que pertencia ao meu irmão. Ele faleceu há 3 meses, não no acampamento. Em casa, na cama, cercado de aparelhos que mediam seus sinais vitais. Até o fim, insistiu que nunca mais tinha ouvido as palmas depois daquela primeira vez. O lugar desistiu de mim, disse. Ou eu desisti dele, não sei qual é o pior. Sentei no chão da cabana do meio, fechei os olhos. O silêncio veio primeiro, depois a pressão, depois o chiado, depois as vozes, mais nítidas agora, como se finalmente tivessem aprendido a articular. Uma delas falou meu nome, outra falou o nome do meu irmão, e então, vindo do canto mais escuro da cabana, onde a madeira cedia e a terra começava a invadir, ouvi algo que não esperava. Palmas, lentas, sem pressa, uma atrás da outra. Abri os olhos. O canto estava vazio, mas as palmas continuaram por muito tempo depois que eu me levantei, depois que atravessei a clareira, depois que entrei no carro e me afastei dali. Continuaram durante toda a viagem de volta, dentro da minha cabeça, dentro do meu peito, dentro dos meus ouvidos que insistem em escutar o que os olhos não podem ver. Agora entendo o que meu irmão quis dizer. O lugar não te mostra nada, apenas te dá tempo para que você mesmo encontre o que veio buscar. Ainda não sei o que vim buscar, mas sei que toda vez que fecho os olhos, ouço palmas, e sei que não vou parar de voltar até descobrir para quem elas batem. Seu Osvaldo não era homem de palpites. 42 anos atrás do balcão do posto, atendendo com monossílabos, existindo como parte da mobília. Naquela tarde, porém, ele saiu de trás do balcão. Caminhou até a bomba, arrastando os chinelos, e apoiou a mão na lataria do meu carro. Não olhou para mim, olhou para a estrada. Você vai para o acampamento Santo Antônio. Vou. Ele demorou tanto que achei que a conversa tinha acabado. Já recolhia a mangueira quando ouvi. Não dorme na cabana do meio. Por que não? Não respondeu. Virou as costas e voltou para o jornal. Pensei no aviso durante todo o trajeto. Não dorme na cabana do meio. Não era conselho, era instrução. Alguém, em algum momento, tinha dormido ali. Alguém tinha cometido o erro que seu Osvaldo tentava me poupar. Mas eu não estava ali para dormir. Estava para documentar. Escolhi a cabana da ponta direita. Montei câmeras, gravador, sensor de movimento, rotina. Mas não conseguia parar de olhar para a cabana do meio. A porta estava entreaberta. Dentro, uma escuridão compacta que absorvia a luz do fim da tarde. Me aproximei. O cheiro veio primeiro, doce, enjoativo, como flores esquecidas num quarto fechado. Recuei. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado no chão, monitorando os instrumentos. Por volta das 2, o gravador captou algo. Coloquei os fones. Passos, lentos, cuidadosos, afastando-se da cabana do meio. Depois uma voz. Tá acordado. Não era pergunta, era constatação. Tirei os fones. A cabana do meio continuava imóvel, porta entreaberta, escuridão intacta. Mas a voz não tinha vindo de lá. Tinha vindo do lado de fora da minha própria janela. Passei o resto da noite de costas para a parede, olhando fixo para a porta. Quando o sol nasceu, desmontei tudo e fui embora. No posto, seu Osvaldo não levantou os olhos do jornal. Não dormi na cabana do meio, eu disse. Ele virou a página. Dormiu perto, respondeu. Durante uma semana tentei esquecer, mas a voz não me largava. Tá acordado. Não era ameaça.
era a atenção, como quem espera algo há muito tempo e finalmente percebe movimento. Na quarta semana, voltei. A porta da cabana do meio estava fechada. Não havia trinco, maçaneta, nenhum mecanismo. A porta simplesmente não queria abrir. Apoiei a mão na madeira. Estava quente. Recuei. Foi quando percebi o som. Não vinha da cabana do meio. Vinha de trás de mim, da cabana da ponta direita, onde eu dormira. Palmas, lentas, secas, uma atrás da outra. A porta estava aberta. Lá dentro, na escuridão, algo ocupava o espaço de um homem. As palmas pararam. Não aprendeu. Corri. Não lembro da estrada, da curva, de ter ligado o carro. Lembro de chegar em casa, trancar a porta, sentar no chão do corredor com a luz acesa. No dia seguinte, seu Osvaldo falou. Meu irmão dormiu na cabana do meio em 78. Não morreu lá. Morreu em casa, 20 anos depois. Mas nunca mais saiu de lá. Olhou diretamente nos meus olhos. Você não dormiu na cabana do meio, mas dormiu perto. Agora tá marcado. Marcado como? Ele balançou a cabeça. Quando voltar, não vai ser você escolhendo a cabana. Não vou voltar ao acampamento. Sei, porém, que isso não importa. A voz não perguntou se eu voltaria. Perguntou se estava acordado, como quem espera o momento certo. Hoje à noite, vou deixar a luz do corredor acesa. Vou dormir de frente para a porta e vou esperar que, quando o sono vier, a voz ainda estivesse longe. Mas no fundo, já sei que não estarei acordado para sempre. E o que me espera do outro lado não depende mais de mim. O nome dele era Tiago. Trabalhava comigo há 3 meses. Tempo suficiente para eu saber que ele era confiável, pontual e sempre dizia sim quando alguém precisava de ajuda. Não por excesso de bondade, por falta de prática em negar. Foi isso que pensei quando liguei para ele naquela sexta-feira. Preciso de um favor. Do outro lado da linha, o som da televisão foi abaixado. Fala. Tenho que ir no acampamento Santo Antônio amanhã. Só buscar umas medições que ficaram pendentes, mas surgiu um compromisso aqui. Pausa. Você quer que eu vá? Se puder, é rápido. Só entrar, pegar o equipamento na cabana da ponta direita, conferir se os gravadores estão funcionando, desligar tudo e trazer. 1 hora no máximo. Mais uma pausa. Dessa vez mais longa. Santo Antônio, ele repetiu. Aquele acampamento abandonado. Conhece? Já ouvi falar. O tom dele não era de medo, era de hesitação. Como quem pesa o desconforto contra a obrigação de agradar. Olha, eu disse. Se não der, eu entendo. Arrumo outra pessoa. Não, tudo bem. Vou sim. Desliguei. Senti um alívio imediato seguido de algo que demorei a identificar. Era só cansaço, pensei. Semana longa, noites mal dormidas, a pressão do relatório que precisava ser entregue na segunda. Nada que uma tarde de sábado em casa não resolvesse. Não pensei no acampamento. Não pensei na cabana do meio. Não pensei nos avisos que ignorei, nos sons que gravei, na voz que perguntou se eu estava acordado. Pensei apenas em dormir até tarde. Tiago foi no sábado. Eu fiquei em casa como planejado. Tomei café assistindo televisão, respondi algumas mensagens, reli o relatório. Por volta do meio-dia, percebi que ele ainda não me havia enviado nenhuma atualização. Mandei uma mensagem. Conseguiu pegar o equipamento? O visto azul apareceu. Depois outro. Depois nada. Esperei 15 minutos. Mandei outra. Tudo certo aí? Novamente os 2 vistos. Novamente o silêncio. Comecei a ligar às 13h23. A primeira chamada caiu na caixa postal. A segunda também. A terceira, a quarta, a quinta. Todas iguais.
todas devolvidas pelo mesmo atendimento automático, a voz da operadora soando indiferente ao ritmo acelerado da minha respiração. Às 15 horas, entrei no carro. O caminho até o acampamento parecia mais longo do que eu lembrava. A estrada de terra se estendia à minha frente como um corredor infinito, as mesmas árvores se repetindo em intervalos regulares, a mesma poeira subindo do asfalto irregular. Quando finalmente avistei a entrada, o sol já começava a baixar. Estacionei no mesmo lugar de sempre. Desliguei o motor, escutei. Silêncio. Não o silêncio denso das minhas outras visitas, mas um silêncio comum de tarde que termina. Pássaros, vento, o rangido distante de uma porta. Respirei fundo, desci. Atravessei a clareira em direção à cabana da ponta direita. No caminho passei pela cabana do meio. A porta continuava fechada, do mesmo jeito que eu havia deixado. Nada diferente. Então por que minha nuca estava tão fria? Abri a cabana da ponta. O equipamento estava lá. Gravadores desligados, cabos enrolados, baterias desconectadas. Tiago havia feito exatamente o que pedi. Em cima da mesa, o caderno de anotações estava aberto na última página. A caligrafia era dele. Letra redonda, caprichada, de quem ainda usa caneta azul. Terminei aqui. Vou dar uma volta antes de ir embora. Volto já. Abaixo um post-it colado às pressas. Tem uma cabana no meio. A porta está entreaberta. Acho que você devia ver. Passei o resto da tarde procurando. Andei por cada cabana, pelo refeitório, pela quadra, pela torre enferrujada. Gritei o nome dele até minha garganta arder. Liguei dezenas de vezes. Escutei a caixa postal repetir a mesma mensagem como um mantra. O assinante não está disponível ou está fora da área de cobertura. Quando a noite caiu, eu ainda estava lá. Sentei nos degraus da cabana da ponta, o celular morto na mão, a lanterna desenhando círculos nervosos no chão de terra. Não conseguia parar de pensar no post-it. A porta está entreaberta. Mas não estava. Quando cheguei, a cabana do meio estava fechada, as duas folhas perfeitamente alinhadas, a madeira imóvel, a escuridão contida. Então Tiago tinha visto algo diferente. Tiago tinha entrado. E depois disso, Tiago tinha sumido. Voltei ao acampamento no domingo, na segunda, na terça. A polícia veio na quarta. Fizeram perguntas, reviraram a cabana do meio. Encontraram apenas poeira e folhas secas. Olharam para mim com aquela expressão que os policiais reservam para parentes de desaparecidos. Desconfiança misturada com pena. O senhor tem certeza de que ele veio até aqui? Mostrei as mensagens, o post-it, o caderno de anotações. E o senhor não estava com ele? Não. Pedi para ele vir sozinho. O policial anotou algo. Não perguntou por quê. Não perguntou por que eu não vim pessoalmente. Não perguntou por que mandei um menino de 23 anos para um lugar onde eu mesmo já tinha ouvido vozes chamando meu nome. Ele só anotou. Depois guardou o caderno e disse que me avisariam. As semanas passaram. Tiago não foi encontrado. Não havia corpo, não havia vestígios, não havia testemunhas. O acampamento Santo Antônio engoliu mais um e continuou existindo como se nada tivesse acontecido. Sua mãe me ligou uma vez. Eu atendi. Ela perguntou se eu sabia de alguma coisa, se ele tinha dito algo, se na última conversa ele parecia diferente. Menti. Disse que não. Desliguei e fiquei olhando para a parede por 3 horas. O que ninguém sabia, o que eu nunca contei, é que o convite para o acampamento não foi meu, foi de Tiago. 2 semanas antes, ele apareceu na minha sala com um folder amarelado, desses de impressão caseira, dobrado tantas vezes que as marcas já tinham rompido o papel. Sabe onde é isso? Perguntou. Olhei para o folder. Acampamento Santo Antônio. Conheço.
Meu tio trabalhou lá. Disse que é um lugar diferente, que a gente devia ir. Para quê? Ele deu de ombros. Não sei. Só disse que eu precisava ver. Guardei o folder na gaveta e não pensei mais no assunto. Até a sexta-feira em que precisei de alguém para buscar o equipamento. Até perceber que estava transferindo para ele não apenas a tarefa, mas o lugar, a visita, a coisa que eu deveria ter feito sozinho. A culpa chegou devagar. Não foi um choque, desses que derrubam e exigem tempo para levantar. Foi uma infiltração. Primeiro nos sonhos, onde Tiago aparecia com a mesma expressão neutra do folder, repetindo: "Você precisava ver". Depois, nas horas vagas, quando eu me pegava pensando na cabana do meio, na porta que se abria e fechava sem ninguém, no calor da madeira sobre a palma da mão. Finalmente, na rotina. Parei de dormir com as luzes apagadas. Parei de atender telefones de números desconhecidos. Parei de entrar no carro sem antes verificar o banco de trás. E comecei a ouvir passos. Não dentro de casa, lá fora, no corredor do prédio. Passos lentos, cautelosos, que paravam em frente à minha porta e só prosseguiam depois de muito tempo. Às 3 da manhã, às 4h20, às 5 para as 6, quando o dia finalmente começava a ganhar forma. Nunca tive coragem de abrir. Há 3 noites, os passos pararam no lugar de sempre. Dessa vez, porém, não prosseguiram. Fiquei imóvel na cama, o edredom até o queixo, os olhos fixos na fresta de luz sob a porta. O silêncio era absoluto. Não vinha barulho dos apartamentos vizinhos, não vinha trânsito da rua, não vinha nada além da minha própria respiração. Então, ouvi. Não a voz do áudio, não as palmas, não o chiado que aprendi a reconhecer como prelúdio. Ouvi a voz do Tiago. Você pediu para eu ir. Meu corpo inteiro congelou. Eu fui. Agora tô aqui. Levantei da cama sem sentir minhas pernas. Caminhei até a porta. Apoiei a mão na madeira. O calor subiu pelo braço. Familiar, denso, o mesmo calor da cabana do meio. Tiago, disse. Minha voz era um fio. Silêncio. Depois, muito baixo, quase um sussurro, a porta está entreaberta. Não abri. Fiquei ali, a mão na madeira, escutando minha própria respiração, esperando que ele dissesse algo mais. A primeira vez que Felipe mencionou a sensação, eu ri. Foi num almoço de domingo. Ele olhou para a janela por um tempo longo demais e disse sem virar o rosto: "Você já sentiu que alguém está te olhando? Não como suspeita, como certeza." Eu respondi que sim, todo mundo já sentiu. Instinto de sobrevivência, nada além disso. Ele acenou com a cabeça e continuou olhando para a janela. Na época, achei que era cansaço. Felipe era meu primo. Crescemos juntos, dividimos quarto nas férias, aprendemos a andar de bicicleta na mesma calçada. Quando ele começou a trabalhar no acampamento Santo Antônio, algo mudou. Não era o cansaço, era a atenção. Ele escutava com o corpo inteiro. Qualquer ruído fazia seus olhos se deslocarem, como quem monitora, como quem espera. No verão de 2019, ele sumiu. Sem briga, sem despedida, sem bilhete. A cama arrumada, a mochila pendurada, café frio na caneca. O caso foi arquivado. Eu parei de falar sobre isso. 2 anos depois, a sensação começou. Um incômodo na nuca quando eu cozinhava de costas para a porta. A impressão de alguém no corredor enquanto eu tomava banho. Cresceu. Comecei a evitar espelhos à noite, cortinas fechadas durante o dia, dormir de frente para a porta. Igualzinho ao Felipe. Não era coincidência. Era a herança. Ele saiu do posto. Eu entrei. Numa terça-feira, fui ao acampamento. A cabana dele estava trancada.
mas a fechadura cedeu. Sentei na beirada da cama, fechei os olhos. A sensação veio imediata. Não era só observação, era expectativa. Eu falei: eu sei que você está aqui. Silêncio. Depois, baixo, quase indistinguível do vento. Sempre soube que você sentiria também. Voltei outras vezes. Na última, entrei na cabana do meio. Felipe disse uma vez que ali era o único lugar onde a sensação cessava, como se o observador não pudesse entrar, ou não quisesse. Sentei no centro, fechei os olhos. A sensação parou, como um interruptor desligado. Então entendi. A cabana não era refúgio, era fronteira. Ali era onde a observação começava. Ali era onde Felipe esteve na última noite. Passei a noite inteira ali. Por volta das 3 da manhã, a sensação voltou, mas diferente. Não atrás de mim, à minha frente, do lado de fora. Eu era agora o observado e também o observador. Felipe, eu disse. Uma pausa. Depois, o som de alguém expirando. Sempre soube que você sentiria também. Por quê? Porque você é o único que pode ocupar meu lugar. Hoje, a sensação não está atrás de mim, está ao meu lado, como quem caminha junto. Comecei a falar em voz alta. Conto do trabalho, da mãe dele que ainda pergunta se tenho notícias. Ele não responde, mas sinto que escuta. Felipe descreveu a sensação 2 meses antes de desaparecer. Eu comecei a senti-la 2 meses atrás. O intervalo está diminuindo. Hoje, no espelho, não reconheci meu rosto por um segundo. Era como se, por um instante, eu estivesse olhando para ele. Não herdamos apenas a dor. Herdamos a posição. Felipe era o observado. Agora eu sou. Quando eu deixar de ser, outro ocupará este lugar. O observador muda. A observação continua. Hoje à noite, sei que ele estará lá. Não atrás de mim, ao meu lado, aguardando. Não sei se espera que eu ocupe seu lugar ou que o liberte. Só sei que, pela primeira vez em 2 anos, não me sinto sozinho quando sinto seus olhos sobre mim. Foi numa quinta-feira, final de tarde. Eu e o Renan éramos os últimos no escritório quando a Marlene apareceu na porta. Segurava uma chave. O acampamento. Precisam ir lá amanhã conferir umas caixas. Renan pegou a chave antes que eu recusasse. A gente resolve. O acampamento Santo Antônio nos recebeu com névoa baixa e cheiro de terra molhada. As caixas estavam no refeitório, empilhadas num canto. Material antigo, nada que justificasse viagem de 2 horas. Pega aí, Renan, disse, abaixando-se. A gente leva tudo e vaza. Apoiei as mãos na pilha. Quando puxei a caixa de cima, senti o equilíbrio mudar. A pilha inteira tombou para o lado dele. Ele teve tempo de erguer o braço. Fez um som, só ar saindo. Depois a barra de ferro o atingiu. Enferrujada, grossa, esquecida no topo. Acertou a têmpora. Renan caiu de joelhos, depois de lado. Sangue escorrendo pelo canto da boca, formando poça lenta no cimento. Renan, disse. Renan! Ele não respondeu. Uma ambulância chegou 1h20 depois. Não tem mais o que fazer. Alguém perguntou o que aconteceu. Eu respondi. Acidente. A pilha caiu. Ele estava do lado errado. Ninguém questionou. Uma semana depois do enterro, sonhei com o acampamento. No sonho, estávamos no refeitório. A barra começou a se mover. Dessa vez vi com clareza. Meus dedos empurraram a extremidade. Gesto mínimo, deliberado. Acordei com o coração acelerado.
Não foi assim. O sonho voltou, e outra, e outra. Sempre minha mão empurrando, sempre meu silêncio. Comecei a evitar gente. Cada colega com condolências era um lembrete. Eu estava ali, respirando. Ele não. Ninguém me acusou. O laudo foi claro. Acidente fatal. Família aceitou o seguro, o silêncio. Mas eu sabia. Na fração de segundo entre o movimento e o impacto, algo em mim hesitou. Não por maldade, por cansaço, por distração. Mas o resultado foi o mesmo. Há 2 semanas recebi uma carta. Envelope parda. Dentro, uma folha dobrada. A caligrafia era do Renan. Você lembra daquele dia no acampamento? A gente estava brincando sobre quem ia carregar mais caixas. Aí a pilha caiu. Não foi sua culpa, mas também não foi acidente. A gente escolheu estar ali. Eu escolhi ficar do lado que estava. Você escolheu puxar a caixa que puxou. Então não carrega isso sozinho. Não era para ser sozinho. PS. Vai no acampamento. Tem uma coisa que queria te mostrar. Fui no sábado. O refeitório ainda cheirava a terra e abandono. A pilha de caixas havia sido removida. No lugar, um envelope igual ao que recebi. Dentro, uma foto. Eu e Renan no primeiro dia de trabalho, 6 anos atrás. Ele de camisa azul, eu com barba mal feita, sorrindo. No verso, guarda essa, para não esquecer que a gente existiu junto. Não sei como a carta chegou. Família não reconheceu a letra. Polícia arquivou como trote. Mas no dia do acidente, quando a pilha caiu e ele tombou, Renan não gritou, não pediu socorro. Apenas olhou para mim. Não era medo, não era raiva, era reconhecimento. Como quem diz, então era assim. Como quem diz, a gente escolheu junto. Amanhã faz 1 mês. Vou voltar ao acampamento. Dessa vez não buscar caixas nem respostas. Vou sentar no refeitório, no mesmo lugar onde ele caiu. Vou levar a foto. Vou ficar em silêncio. E vou lembrar que mesmo nos erros, a gente nunca esteve completamente sozinho. O erro foi compartilhado. A culpa eu insisti em carregar sozinho. Amanhã vou começar a dividir. Mesmo que seja só com uma foto, uma carta e o eco de um erro que não consigo desfazer. O laudo dizia morte por afogamento. Não mencionava a ausência de corpo. Não mencionava que o rio tinha meio metro de profundidade naquele trecho, que a corrente era quase inexistente, que nenhum bombeiro encontrou qualquer vestígio nas 48 horas de busca. Dizia apenas afogamento. Causas a esclarecer. A mãe da Clara não aceitou. Ficou sentada na delegacia por 3 dias repetindo que filho não some assim, que água parada não leva ninguém, que o corpo tinha que estar lá. Os policiais ouviam em silêncio, balançavam a cabeça, devolviam o laudo. Depois do 3º dia, ela parou de ir. Eu também parei. Não por aceitação, por esgotamento. Clara e eu crescemos na mesma rua. Nossas casas dividiam o muro do fundo. Nossas mães dividiam receitas e fofocas. Ela era 2 anos mais nova, mas sempre pareceu mais velha, mais quieta, mais atenta. Quando as outras crianças corriam pelo quintal, ela ficava sentada na varanda, olhando para o portão. "O que você está esperando?" eu perguntava. "Nada", ela respondia. "Só olhando." Na adolescência perdi contato. Faculdade, trabalho, mudança de cidade. Ela continuou lá, na mesma casa, no mesmo bairro. Quando nos reencontramos, anos depois, eu já era adulto e ela ainda tinha o mesmo olhar de quem espera alguma coisa. Só então notei que ela nunca havia saído da varanda. O acampamento foi ideia dela. Não uma sugestão, uma convocação. Clara apareceu na minha casa numa terça-feira à noite sem avisar, sem se desculpar pelo horário. Estava com uma mochila nas costas e os olhos mais fundos do que eu lembrava. "Preciso que você vá comigo num lugar", disse. "Que lugar?" "Santo Antônio, acampamento velho.
Fica a 2 horas daqui. Perguntei por quê. Ela demorou a responder. Quando respondeu, a voz saiu menor do que o normal. Porque eu acho que meu irmão está lá. Eu não sabia que ela tinha um irmão. A viagem foi silenciosa. Clara olhava pela janela, os dedos entrelaçados no colo, a mochila apertada contra o peito como quem protege algo frágil. Não perguntei mais nada. Não queria interromper o fio invisível que a mantinha inteira. Quando chegamos, a tarde já caía. O acampamento Santo Antônio me recebeu com a familiaridade de quem já não surpreende. As cabanas em semicírculo, a torre enferrujada, a cabana do meio com a porta entreaberta, como se esperasse visita. Clara desceu do carro antes que eu desligasse o motor. Caminhou até o centro da clareira e parou. Não olhou para as cabanas, não examinou o refeitório, não buscou placas ou vestígios. Apenas ficou parada, os braços caídos, a cabeça levemente inclinada. É aqui, ele disse. É aqui que ele ficou. Quem? Ela virou o rosto para mim. Pela primeira vez desde que a conhecia, vi seus olhos cheios de lágrimas que não caíam. Meu irmão, o Felipe. Felipe. O nome ecoou dentro de mim como pedra jogada em poço profundo. Felipe, o que desapareceu no acampamento há 2 anos? Clara balançou a cabeça. Não desapareceu. Ficou. Ela começou a caminhar em direção à cabana do meio. Eu segui. A polícia disse que ele morreu afogado, mas não tinha água perto, não tinha corpo, não tinha nada. Só o quarto vazio e a caneca de café na pia. Como você sabe disso? Ela parou em frente à porta entreaberta. Porque eu era a única pessoa que ele contava as coisas. E antes de sumir, ele me disse que tinha encontrado um lugar onde dava para ficar sem ser visto, onde dava para observar sem ser observado. Ela apoiou a mão na madeira. Ele disse que era como uma segunda chance, um jeito de continuar existindo sem precisar de corpo. Empurrou a porta. A cabana escancarou seu interior silencioso. Eu vim buscar ele. Ficamos na cabana do meio até a noite cair. Clara sentou no chão de terra, a mochila no colo, os olhos fixos na parede onde alguém havia rabiscado palavras com carvão. Eu fiquei perto da porta sem saber o que fazer ou dizer. Não senti nada a princípio. Nenhuma pressão, nenhum chiado, nenhuma daquelas sensações que haviam me visitado em outras noites. Apenas o silêncio comum do abandono. Mas então Clara começou a falar. Ela falou baixo, num tom de quem conversa com alguém muito próximo. Contou da mãe, do quintal, do muro que separava nossas casas. Disse que o Felipe sempre gostou de observar os vizinhos, que passava horas na janela do quarto só vendo a rua. Disse que ele nunca teve medo de ficar sozinho. Mas no fundo, ele tinha medo de não ser visto. Apoiou a mão na terra batida. Não queria desaparecer de verdade. Queria só trocar de lugar. O silêncio da cabana pareceu engrossar. Então ouvi. Não era uma voz, era um movimento. Não dentro da cabana, no espaço entre o som e o silêncio. Na fronteira tênue onde o ouvido humano inventa ruídos para preencher o vazio. Era como se alguém tivesse virado de lado, como quem se acomoda. Clara ficou em silêncio por muito tempo. Depois abriu a mochila. De dentro tirou uma caneca branca lascada na borda. Colocou no centro do chão. Ele tomava café toda manhã nessa caneca, disse. A mãe guardou. Achava que um dia ele ia voltar para buscar. Ela endireitou as costas. Mas ele não vai voltar, né? Não era pergunta, era constatação. Ele encontrou o que procurava. Um lugar para observar sem ser visto. Um jeito de continuar sem precisar de corpo. Ela se levantou. Só queria que ele soubesse que a gente sabe, que não precisa se esconder para sempre. Olhou para o canto mais escuro da cabana. Pode ficar, mas aparece de vez em quando. O silêncio. Então, muito baixo, quase indistinguível do vento, tá bom. Saímos da cabana quando a lua já estava alta. Clara não chorou, não olhou para trás. Apenas caminhou para o carro, entrou, fechou a porta. Só quando pegamos a estrada de terra ela falou. Ele não tá preso aqui. Como sabe? Porque ele nunca esteve preso em lugar nenhum. Só escolheu ficar. Ela apoiou a cabeça no vidro. A morte sem corpo não é um acidente, é uma opção. Algumas pessoas preferem virar observadores do que deixar de existir. E isso é melhor? Perguntei. Ela demorou a responder. Não sei.
mas é a escolha dele. Voltei ao acampamento sozinho uma semana depois. Não entrei na cabana do meio. Fiquei no centro da clareira olhando para a porta entreaberta, tentando sentir alguma coisa. A sensação de observação que me acompanhara por meses estava mais fraca agora. Não ausente, mas distante, como quem recuou alguns passos. Sentei na grama seca. Felipe, falei em voz alta. Você tá aí? Silêncio. Clara veio te ver. Ela sabe que você escolheu isso. Não tá brava. O vento moveu a porta da cabana. Apenas alguns centímetros. Eu também não tô. Só queria entender. Mais silêncio. Depois, um som. Não era uma voz, não era palavra. Era algo entre o rangido da madeira e o sopro do vento. Mas soou como resposta. Não sei o que acontece depois que a morte decide não levar o corpo. Sei que algumas pessoas desaparecem e continuam existindo em algum lugar entre o observado e o observador. Sei que escolhem ficar à margem, acompanhando o movimento do mundo sem nele interferir. Sei que isso não é fantasma, não é alma penada, não é assombração. É apenas uma forma diferente de ocupar o espaço. Felipe escolheu essa forma. Clara entendeu. Eu, depois de meses carregando a sensação de ser observado, começo a entender também. Não há maldição na cabana do meio. Não há monstro, não há armadilha. Há apenas um homem que preferiu continuar existindo à sua própria maneira. E quem sou eu para dizer que isso está errado? Hoje, quando passo em frente à casa onde o Felipe morava, às vezes sinto aquela pressão familiar na nuca. Não me viro mais. Apenas aceno com a cabeça, como quem cumprimenta um vizinho. Não sei se ele vê, não sei se responde, mas sinto que de alguma forma a distância entre nós diminuiu. Ele encontrou seu lugar. Eu estou aprendendo a respeitar o dele. E no silêncio entre um e outro, a morte sem corpo deixou de ser um mistério para se tornar apenas uma escolha diferente. Uma escolha que talvez um dia eu também precise fazer. Mas não hoje. Hoje ainda tenho corpo, ainda tenho presença, ainda ocupo meu espaço. E enquanto isso for verdade, vou continuar vindo até aqui, sentar na clareira e fazer companhia a quem escolheu o silêncio. A chave veio num envelope pardo, sem remetente. Reconheci a letra da Dona Célia, mãe do Felipe. Ela morreu há 3 meses. Ninguém me disse que deixou algo para mim. Era pequena, de aço escuro, com o número 7 gravado. Não parecia chave de porta, parecia de armário, de gaveta, de algum segredo esquecido. Passei uma semana com ela sobre a mesa. No 8º dia, voltei ao acampamento Santo Antônio. Fui direto à cabana do meio. Atrás do batente, quase invisível, encontrei a fechadura. A chave girou com uma suavidade que o tempo não deveria permitir. Dentro, um caderno. Não era diário, era um manual. A caligrafia era da Dona Célia, mas as palavras eram do Felipe, ditadas nos meses antes de desaparecer. Quando eu não puder mais vigiar, alguém precisa assumir. Não é maldição, é função. O acampamento não é assombrado, é guardado. Alguém precisa estar aqui para garantir que o que está dentro continue dentro. Eu fui o observador. Agora a vez passa. Quem receber a chave herda o posto. Li 3 vezes. Felipe explicava tudo. O acampamento foi construído sobre uma falha, uma rachadura no mundo. Algo que existe desde antes de existir gente. Não é ruim, não é bom. É apenas uma passagem. E passagens precisam de guarda. O primeiro observador foi o fundador. Depois outro, depois outro. Ninguém é obrigado. A chave pode ser recusada, mas se recusar, a passagem fica sem vigia. A última página. Quem ler isto, saiba, você não está sendo escolhido. Você está sendo lembrado de que já pertence a este lugar. Passei uma semana sem voltar para casa. Dormi na cabana, li o caderno até decorar cada palavra. No 7º dia, sentei no centro da clareira e fechei os olhos. A sensação de observação, aquela pressão familiar na nuca, estava mais forte do que nunca. Mas agora eu sabia que não era ameaça. Era boas-vindas. Felipe, pensei.
Você ainda está aqui? O vento moveu as folhas. Ninguém respondeu. Mas eu senti. Não era mais ele o observador. Era eu. Hoje faz 6 meses. Não larguei o emprego, não vendi minha casa, não me isolei. Mas toda sexta-feira, depois do expediente, vou até o acampamento. Sento na cabana do meio, em silêncio, sentindo a vibração da falha nos ossos. Observo. Estou atento. Garanto que nada atravesse sem ser notado. Numa dessas noites, senti algo diferente. A falha vibrou mais forte. Abri os olhos. Na porta da cabana, recortado contra a escuridão, estava Felipe. Ele me olhou por um longo tempo. Depois acenou com a cabeça. Você aprendeu. Aprendi. Ele estendeu a mão. Toquei sua palma. Estava fria, mas não gelada. Apenas na temperatura do ar noturno. Ele sorriu. Depois virou as costas e caminhou em direção à clareira. Não o vi sumir. Ele simplesmente deixou de estar. Guardei o caderno no compartimento secreto. Tranquei com a chave número 7, que um dia foi de Felipe, e antes dele, de outros observadores que não conheci. Ela não ficará comigo para sempre. Um dia, alguém receberá um envelope pardo. Alguém virá até esta cabana, lerá este caderno. Alguém herdará o posto. Não se abandona à função, apenas se transfere. Amanhã é sexta-feira. Vou pegar o carro depois do expediente, passar no posto, seguir pela estrada de terra. Vou sentar no chão batido da cabana e ficar em silêncio por algumas horas, observando, esperando, cuidando para que a falha continue apenas uma falha e nunca se transforme em ferida. É um trabalho solitário. Ninguém agradece, ninguém reconhece, ninguém sabe que existo nesta função invisível guardando a borda do mundo. Mas quando a noite cai e o silêncio se aprofunda, sinto a presença de todos que vieram antes. O fundador de óculos redondos, os monitores anônimos, Felipe, Dona Célia. Eles estão comigo. E quando o meu tempo acabar, eu estarei com quem vier depois. O legado não está na chave, não está no caderno. O legado está na continuidade. Algumas heranças não se recusam. Algumas funções não se escolhem. E quem aceita isso, descobre no fim que não está vigiando um abismo, está cuidando de um lar. Ainda acordado? Então aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Mas calma, eu preparei mais um vídeo para tentar te fazer dormir. Ele já está na tela. Te espero lá.